Meus irmãos, eu quero, por favor, convidá-los a abrirem suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Romanos. Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, e os versículos 31 a 39. Romanos capítulo 8, versículos 31 a 39. Hoje nós vamos estudar sobre 5 perguntas maravilhosas do apóstolo Paulo. Esse será o tema da nossa reflexão nesta manhã, neste culto de ceia. 5 perguntas maravilhosas do apóstolo Paulo. Romanos, capítulo 8, versículos 31 a 39, diz o seguinte: O que diremos então com relação a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará graciosamente também com ele todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Deus é quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo que morreu. E não apenas isso, ele ressuscitou, é quem está à direita de Deus e quem também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por sua causa somos expostos à morte todo dia. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vitoriosos através daquele que nos amou. Portanto, estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados celestes, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Cantamos isto nessa manhã, não foi? Cantamos exatamente o que esse texto diz. Falamos bastante sobre o amor de Deus, entre outros assuntos, e que Deus agora nos dê graça para que reflitamos acerca dos assuntos, lições, ensinamentos de vida, evidentemente, importantes presentes nesse texto. Vamos orar, vamos pedir para que Deus dê graça, para que nós transmitamos esses ensinos, para que todos nós sejamos abençoados e edificados nessa manhã. Pai, nós louvamos e bendizemos o Seu nome. Nós te glorificamos porque o Senhor tem sido um Deus bondoso, gracioso, todo-poderoso em nossas vidas. Nós temos experimentado, Senhor, o Seu agir em nossas vidas, apesar das intempéries e das adversidades que frequentemente experimentamos, como aliás acabamos de ler nesse texto. Mas o fato de experimentarmos essas adversidades e o Senhor as permitir, não significa que o Senhor não nos ame, não significa que o Senhor de fato não tenha um plano em nossas vidas, que o Senhor não cuide de nós, não se preocupe conosco, mas o Senhor sabe exatamente o que faz ou o que permite que ocorra em nossas vidas, e nós te louvamos por isso, porque o Senhor é um Deus providencial. Nós te pedimos nesta manhã, que o Senhor dê graça, Senhor, a cada um de nós, tanto a mim, para que possa expor as verdades presentes nesse texto, como também dê graça à sua igreja, aos meus irmãos, às minhas irmãs, aos visitantes, para que todos ouçam a sua voz, todos a absorvam, sejam por ela impactados, por ela tocados, transformados, e que todos nós sejamos abençoados por Ti, de modo que, por meio das Tuas instruções, por meio dos Seus ensinos, nos pareçamos cada vez mais com o Seu Filho Jesus. Cuide de nós, nos abençoe, e mais uma vez, nos conduza pelo conhecimento da Sua palavra, que o Teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, a nossa compreensão acerca desse texto, das verdades nele presentes, das lições nele contidas. Senhor, que o Senhor nos instrua em tudo, é o que nós te pedimos, desde já agradecidos, no soberano e inigualável nome de Jesus, amém. Amém? Deus abençoe, meus irmãos, por favor, podem se assentar. A maneira como nós enxergamos a Deus
é de vital, é de fundamental importância para a nossa fé. Por exemplo, ter a ideia ou ter um retrato deficiente de Deus irá produzir uma fé igualmente deficiente em nós. Por outro lado, se nós tivermos um retrato bíblico, um retrato apropriado, um retrato adequado de Deus, isso resultará numa fé igualmente bíblica e numa fé igualmente adequada e apropriada. E ciente disso, o apóstolo Paulo, ele formula então 5 perguntas, por meio das quais ele nos ajuda a termos uma compreensão mais adequada, mais apropriada, por que não dizer mais bíblica, sobre quem Deus é, e também sobre aquilo que Ele, Deus, nos fez, e continua a nos fazer, por meio da pessoa e obras benditas do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E é sobre isso, de forma resumida, que nós vamos falar nessa manhã, sobre estas 5 perguntas maravilhosas, importantes, que Paulo aqui traz. Perguntas estas que resumem, de certa forma, a vida cristã, tem a ver com tudo aquilo que nós cantamos e com aquilo que, eu diria, nós devemos ter ou devemos buscar para a nossa vida, para o nosso relacionamento com Deus, como servos dEle, como igreja dEle, como filhos e filhas dEle. Mas indo então direto a estas 5 perguntas, nesta manhã de ceia, eu descubro que a primeira pergunta do apóstolo Paulo, ela busca retratar Deus como nosso defensor, como alguém que é o defensor dos crentes, dos cristãos, da igreja de Cristo. A primeira pergunta do apóstolo Paulo, ela irá retratar Deus como nosso defensor. Por favor, acompanhe comigo Romanos, no capítulo 8, e versículo 31, que diz: o que diremos então com relação a estas coisas? E aí ele continua: se Deus é por nós, quem será contra nós? Meus irmãos, o que Paulo quer dizer aqui com estas coisas? Isso é uma questão intrigante, né? O que Paulo quer dizer com estas coisas, quando ele declara que, o que diremos então com relação a estas coisas? Me parece que Paulo tem em mente tudo o que ele escreveu antes, desde o início do capítulo 8. E sendo este o fato, e parece-me que é, então observe o raciocínio que Paulo está desenvolvendo aqui, acompanhe esse raciocínio, porque é muito importante, perceba a grandiosidade do que Paulo irá nos dizer. Em Romanos, no capítulo 8, versículo 1, Paulo diz que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Em Romanos 8,2, Paulo escreve que a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus o livrou da lei do pecado e da morte. Um pouco mais adiante, em Romanos 8,9, Paulo declara que os cristãos em Roma não estão na carne, mas estão no Espírito. Em Romanos, no capítulo 8, versículo 11, Paulo argumenta que se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dos mortos habita em nós, então aquele que ressuscitou a Cristo dos mortos também vivificará os nossos corpos mortais pelo seu Espírito que em nós habita. Em Romanos 8,15, Paulo afirma que nós recebemos o Espírito de adoção pelo qual nós clamamos, Abba, Pai. Em Romanos 8, versículos 16 e 17, Paulo diz que somos filhos de Deus e também diz que nós somos co-herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Em Romanos 8, 23, Paulo afirma que nós temos as primícias do Espírito. Alguns versículos depois, em Romanos 8, 26, Paulo declara que o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas e que além disso, Ele, o Espírito, intercede por nós, por mim e por você com gemidos inexprimíveis. Em Romanos 8, 28, Paulo diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E por fim, em Romanos 8, versículos 29 a 30, Paulo traça a identidade, as características daqueles indivíduos que amam a Deus e que foram chamados por seu decreto, conforme Romanos 8, 28. Então, mas afinal, quem são esses indivíduos ali de Romanos 8, 28, que são explicitados na sua identidade em Romanos 8, 29 a 30. Primeiro, esses indivíduos são aqueles que Deus conheceu de antemão, que creriam em Cristo e que permaneceriam, por uma obra da graça, é verdade, permaneceriam crendo em Cristo. Segundo, esses indivíduos são aqueles que Deus predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho.
Terceiro, esses indivíduos são aqueles que Deus chamou, tanto com a chamada externa do Evangelho, como também com a chamada interna do Espírito Santo. Quarto, esses indivíduos são aqueles que Deus justificou, e como Deus justifica as pessoas, por meio da fé em Cristo. E quinto, esses indivíduos são aqueles que Deus glorificou, isto é, são aqueles que participarão do último estágio da salvação, que é a glorificação, evidentemente num contexto futuro. Portanto, meus irmãos, acompanhem o raciocínio de Paulo, acompanhem o argumento de Paulo. Portanto, se Deus fez tudo isso por nós, se Deus nos concedeu todas essas bênçãos, se Deus agiu e continua a agir em nosso benefício, se Deus cuidou da nossa salvação, então isto significa que Ele é o nosso defensor. Sendo assim, Paulo pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? O argumento de Paulo é que nós não estamos sozinhos neste mundo, nós não estamos desamparados na nossa existência. Há um Deus que luta por nós, que preza pelo nosso bem e que age em nosso favor. Então o argumento do apóstolo é: se não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo, se o Espírito Santo habita em nós, intercede por nós, se o Espírito que ressuscitou a Jesus dos mortos também nos ressuscitará, se Deus nos pré-conheceu, Ele nos predestinou, se Ele nos chamou, se Ele nos justificou, se Ele já nos glorificou, então o que faremos diante dessas coisas? Nós não temeremos, porque se Deus está ao nosso lado, quem será contra nós? Esse é o argumento de Paulo. Que argumento maravilhoso, que argumento maravilhoso. Ele diz que nós não temos o que temer, não devemos nos preocupar com nada, porque Deus está ao nosso favor, e o fato de que isso de fato é verdade, é realidade, é que Ele enviou a Jesus para morrer pelos nossos pecados, para ressuscitar e também para nos abençoar hoje para todo o sempre. Esse é o primeiro argumento que Paulo usa em razão desta primeira coisa. O que faremos diante dessas coisas? Não há nenhuma condenação que pesa sobre nós. O Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos irá nos ressuscitar. O Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis está conosco. Nenhuma condenação pesa sobre nós. O que nós fazemos com estas informações? Nós não tememos, porque Deus está ao nosso lado. O argumento de Paulo é: não há motivo para temor. Por quê? Porque Deus está ao nosso lado. Que argumento, que pergunta maravilhosa, gloriosa que nós aqui encontramos. E essa primeira pergunta é seguida de uma segunda pergunta absolutamente importante, como são todas as demais presentes nesse texto. E a segunda pergunta do apóstolo Paulo retrata Deus como nosso gracioso provedor. A segunda pergunta do apóstolo Paulo retrata Deus como nosso gracioso provedor. Por favor, acompanhe comigo Romanos 8:32, que diz: aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará graciosamente também com ele, isto é, com Jesus, todas as coisas? Paulo está dizendo: por que vocês estão preocupados? Se Deus entregou o seu filho na cruz, a coisa mais importante que havia, Ele deu na cruz por nós. Você acha mesmo que Ele não dará todas as demais coisas necessárias para que tenhamos uma vida piedosa, abençoada, graciosa e repleta de Deus e da sua presença? Se Ele deu aquilo que havia de mais importante, Ele não dará as coisas secundárias, mas nem por isso, claro, não deixam de ser importantes. Eu aprendo aqui, meus irmãos, 3 verdades sobre a provisão de Deus em Romanos 8:32. Primeira verdade: a provisão de Deus é uma provisão sacrificial. Romanos 8:32a diz: aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por nós. O argumento de Paulo é que Deus proveu sacrifício pelos nossos pecados. Ele enviou Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus, meus irmãos, Ele morreu na cruz em nosso lugar, para que nós tivéssemos vida, e vida abundante, e vida eterna, e vida para todo o sempre. Segunda verdade que eu aprendo aqui nesse versículo, ainda no versículo 32, parte B, é que a provisão de Deus é uma provisão graciosa, graciosa.
Romanos 8:32b diz: como não nos dará graciosamente também com Ele? Paulo diz: tudo aquilo que temos de bom, incluindo o dom da salvação, aquilo que há de mais importante para nós, cristãos, nós seres humanos, isso tudo não é resultado dos nossos méritos, do nosso trabalho, do nosso esforço, mas é fruto da graça divina, porque tudo isso nos foi dado, nos foi conferido, nos foi outorgado graciosamente também com Ele, isto é, com Cristo. Não há salvação sem Cristo. Não há verdadeira bênção sem Cristo, não há verdadeira vida piedosa sem Cristo, não existem valores espirituais sem Cristo, não existe fruto do Espírito sem Cristo, não podemos estar em paz com Deus se não for por meio do único mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Não há outra forma. Isso nos leva a uma terceira verdade: a provisão de Deus é uma provisão abrangente. O texto diz que Deus nos dá não apenas as coisas graciosas referentes à salvação, mas termina dizendo, versículo 32, parte C, todas as coisas. Ele nos dá todas as coisas. Além de não poupar o seu próprio filho na cruz, Ele dá todas as coisas por meio de Jesus, com Jesus e através de Jesus. Só que aqui é importante fazermos uma ressalva relevante, colocarmos uma nota de rodapé aqui na nossa fala, abrirmos um parêntese aqui importante. Quando Paulo diz que Deus nos dá em Cristo todas as coisas, isso não tem a ver com a ideia, talvez muito almejada por tantas pessoas, de que Deus nos dará uma casa própria em Cristo. Não que Ele não possa fazê-lo, e não que Ele já não tenha dado, e não possa conceder, não é isso. Não quer dizer que Deus nos dará um salário melhor do que aquele que temos, não é isso. A ideia de que todas as coisas necessárias para que nós nos pareçamos com o seu Filho, para que sejamos melhores filhos de Deus, melhores crentes, melhores cristãos, melhores servos, tudo isso já nos foi dado em Cristo e através de Cristo. Não precisamos de mais nada. Evidentemente, da graça de Deus para continuarmos a vida, lendo a Bíblia, nos submetendo a ela, aos valores de Deus, precisamos do Espírito, claro, mas tudo isso já nos foi dado, dado. Então essa provisão é uma provisão abrangente. Deus, além de nos conceder a salvação em Cristo, nos dá também todas as coisas que precisamos a fim de que tenhamos uma vida piedosa e uma vida repleta de temor a Ele, ao Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso nos encaminha a uma terceira pergunta importante do apóstolo Paulo. E a terceira pergunta importante do apóstolo Paulo retrata Deus como nosso justificador. O nosso justificador. Acompanhe comigo, por favor, a leitura em Romanos 8:33. A terceira pergunta é: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Deus é quem os justifica. De novo, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus, ou os eleitos de Deus, de acordo com a tradução, é Deus, ou Deus é quem os justifica. E aqui cabe-nos perguntar, hoje é uma pregação com muitas perguntas, e graças a Deus a Bíblia nos dá essas respostas. Então cabe nos perguntar aqui, por que nenhuma acusação pode prosperar contra nós cristãos? Por quê? O próprio versículo se encarrega de dar a resposta a essa questão. Segundo Romanos 8:33, que acabamos de ler, nenhuma acusação pode prosperar contra os cristãos por dois motivos que o versículo dá, Romanos 8:33 dá. Primeiro, porque nós somos escolhidos de Deus. E segundo, porque é Deus quem nos justifica. Só que isso levantará outra pergunta: mas como essas duas verdades bíblicas acontecem? Isto é, como nós somos escolhidos de Deus e como Deus nos justifica? Essas perguntas, de certa forma, já foram respondidas, mas cabe-nos aqui enfatizá-las, seguindo aqui a sequência do pensamento, do raciocínio, da argumentação do apóstolo Paulo. Primeiro, como nós somos escolhidos por Deus para a salvação? Como nós já vimos, Paulo responde a essa pergunta no texto que lemos minutos atrás, em Romanos 8, versículos 29 a 30. E aí nós vamos aprender algumas coisas
reiterando-as agora, por favor, me permita reiterar esses pontos. Primeiro, Deus, por meio da sua presciência, Ele conheceu de antemão aqueles que creriam em Cristo e que também permaneceriam crendo em Cristo até o fim de suas vidas. Isso está em Romanos 8, versículos 29 a 30, estou resumindo. Segundo, esses indivíduos pré-conhecidos por Deus em sua fé, desde a eternidade, eles foram predestinados para serem conforme a imagem do seu Filho, para se parecerem com Jesus. Olha só, nós fomos predestinados para não parecermos conosco mesmos, mas para sermos semelhantes a Jesus. Olha que predestinação abençoada. Terceiro, esses indivíduos foram chamados por Deus no tempo e no espaço de uma forma dupla. Primeiro foram chamados ali com a chamada externa do Evangelho, e segundo foram chamados com a chamada interna do Espírito Santo. O que acontece? Esses indivíduos chamados externamente com a pregação do Evangelho e internamente com a chamada do Espírito Santo, se eles respondem favoravelmente ao Evangelho, o que acontece? Eles creem em Jesus, e ao crerem em Jesus, eles são justificados diante de Deus, pela graça, mediante a fé, não é isso? Aos que dantes conheceu, a esses predestinou, depois, no tempo e no espaço, chamou, pela pregação do Evangelho, e pela chamada do Espírito Santo, e quando eu digo sim ao Evangelho pela graça, então eu sou justificado, já respondendo a segunda pergunta que o próprio Paulo aqui nos traz. E aí, em quinto e último lugar, esses indivíduos justificados pela fé no tempo e no espaço serão glorificados por Deus, evidentemente no futuro, estou enfatizando de propósito, isto é, esses indivíduos participarão do último estágio da salvação, que é a glorificação. Quando então o pecado não terá mais nenhum tipo de domínio sobre nós, quando então Satanás não terá mais vez em nossa vida definitivamente, quando nós estaremos mais parecidos com Cristo, não pelas nossas obras, mas por causa daquilo que o próprio Cristo graciosamente nos fez. Isso nos encaminha para a segunda pergunta, já respondida, mas é importante enfatizarmos porque Paulo a cita aqui. Como Deus nos justifica? Nós acabamos de dizer que Deus nos justifica, isto é, Deus nos considera justos diante dEle, quando, por meio da sua graça, nós depositamos uma fé perseverante em Cristo. Veja o que diz Romanos capítulo 5 e versículo 1, que declara: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, a paz com Deus só pode ser obtida por nenhum outro meio a não ser por meio de Jesus Cristo. Quando cremos em Jesus pela graça, quando perseveramos crendo nele por esta mesma graça, quando somos perseverantes na nossa fé, apesar das intempéries e dificuldades e problemas e tribulações, e tantas outras situações, muitas das quais citadas nesse contexto, quando nós assim o fazemos, perseveramos crendo, isso indica que de fato nós somos justificados diante de Deus, Mas isso nos leva a uma quarta e penúltima pergunta que o apóstolo Paulo faz nesse texto. A quarta pergunta do apóstolo Paulo retrata Deus como nosso juiz absolvente, aquele que nos absolve, aquele que não imputa sobre nós culpa, aquele que quita conosco os débitos que eventualmente tínhamos, nós somos absolvidos. Esse é o retrato que Paulo pinta de Deus, de um juiz absolvente, alguém que no seu veredito, por meio de Jesus, nos absolve de toda a culpa, de todo o pecado. Vejamos o que diz o texto, Romanos 8, 34. Quarta pergunta: quem os condenará? Quem os condenará? E ele vai explicar. Paulo, ele é evidentemente muito inteligente, escreve sob a inspiração do Espírito Santo, e ele vai dando toda a justificativa racional da nossa fé. Eu quero que você preste atenção nisso. Às vezes, cristãos não sabem explicar por que creem naquilo que creem.
como se a nossa fé fosse uma coisa abstrata, desprovida de fundamento, um mero fideísmo, uma mera crendice, uma mera superstição. Não, Paulo diz, a nossa fé tem fundamento, e o fundamento da nossa fé é Cristo. Olha o argumento dele, de novo, versículo 34, Romanos 8, 34. Quem os condenará? Olha o argumento dele, foi Cristo que morreu. E não apenas isso, Ele ressuscitou, é quem está à direita de Deus e quem também intercede por nós. Que poderoso argumento. Aqui, meus irmãos, Paulo, ele prossegue com seu argumento a respeito da absolvição dos pecados dos cristãos diante do tribunal de Deus, com base em 4 argumentos cristológicos, cristocêntricos. A base, o fundamento do argumento paulino é Jesus, e nada mais, nada menos, ninguém mais, ninguém menos do que o Senhor Jesus. Por que os cristãos não podem ser condenados eternamente? Olha só, por que nós não podemos ser condenados eternamente? Os cristãos não podem ser condenados eternamente por 4 razões, por 4 motivos. Primeiro motivo, os cristãos não podem sofrer condenação eterna, porque Cristo morreu na cruz por eles. Jesus morreu por mim e morreu por você. Romanos 8, 34a diz, foi Cristo que morreu. Então o argumento de Paulo é, Jesus pagou o preço pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ficar quites diante de Deus. Ele morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos viver a sua vida, como nós cantamos naquele hino. Portanto, não há nenhuma condenação que pese sobre mim e sobre você, porque por meio de Cristo nós estamos quites diante de Deus, e a sua ira não será descarregada sobre nós, mas o que nós almejamos é a vida eterna em Cristo, e por meio de Cristo, esse é o futuro dos crentes. Não há condenação sobre eles, não há condenação sobre nós. Segundo motivo, os cristãos não podem sofrer condenação eterna, porque Cristo ressuscitou dos mortos. Romanos 8, 34, parte B. E não apenas isso, Ele ressuscitou. A ressurreição de Jesus dos mortos, meus irmãos, é a garantia de que nós, que cremos nele, que cremos em Cristo, também ressuscitaremos dos mortos. Aliás, esse é o argumento de Paulo no contexto do capítulo 8. Porque em Romanos 8:11, e eu já citei isso umas 2 ou 3 vezes nessa mensagem, em Romanos 8:11, Paulo argumenta o seguinte, que o Espírito que ressuscitou a Jesus dos mortos, também vivificará os nossos corpos mortais. Portanto, a ressurreição, a vida, ela dará a última palavra sobre a morte não triunfará sobre nós, mas sim a vida, expressa na ressurreição de Jesus, e também na nossa ressurreição, nos tempos finais, nos tempos vindouros, nos tempos futuros, nos tempos escatológicos. Terceiro, nós temos outro motivo importante, terceiro motivo, os cristãos não podem sofrer condenação eterna, porque Cristo foi exaltado à direita de Deus. Tudo isso está em Romanos 8, 34, agora a parte C. O argumento de Paulo continua, Cristo é quem está à direita de Deus. Meus irmãos, se Cristo foi exaltado à direita do Pai, isto significa que Deus aceitou o seu sacrifício. Deus aprovou o seu ministério terreno, a sua encarnação, as suas obras, exorcismos, ensinos, a sua morte e todas as demais coisas. A ressurreição, seguida da assunção e da exaltação de Jesus à direita, significa que Deus aceitou a vida e obras do seu Filho. Ele aceitou. E portanto, aqueles que de igual modo aceitam o sacrifício de Jesus na cruz pela fé, estão isentos, portanto, de sofrer a condenação eterna da parte de Deus. Não há nenhuma condenação sobre nós, porque Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Por fim, quarto e último motivo, em último lugar, os cristãos não podem sofrer condenação eterna, porque Cristo intercede por eles. Cristo intercede por eles. Romanos 8, 34, parte D diz, e Cristo é quem também intercede por nós. Ele quem intercede. Isso me lembra 1 João capítulo 2, versículo 1, parte B e versículo 2, onde o apóstolo João diz, se alguém pecar,
temos um advogado para com o Pai, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Há um advogado que intercede por nós, intercede por mim, por você, que defende a nossa causa e fez a maior de todas as defesas, calado quando morreu na cruz, pelos meus e pelos teus pecados, pelos nossos pecados. Nós temos um advogado de defesa, ele intercede por nós. Por isso, meus irmãos, nós não sofremos condenação eterna, porque Cristo intercede por nós. Ele intercede por nós. Que argumentos preciosos, valiosos, bem fundamentados. Obviamente não poderia deixar de ser diferente nesse caso, porque é o próprio Espírito Santo que inspira a Paulo a escrever aquilo que ele escreve. Isso é muito importante. Mas, meus irmãos, esses 4 argumentos irão nos conduzir finalmente para a 5ª e última pergunta do apóstolo Paulo, que também tem a ver profundamente com o que cantamos, se não em todos, em quase todos os hinos, em quase todos os cânticos, aqui, todos os louvores desta manhã. A 5ª e última pergunta do apóstolo Paulo retrata Deus como alguém que nos ama de forma incomparável. Grave bem isso. A 5ª e última pergunta do apóstolo Paulo retrata Deus, Cristo também, é claro, né, a Trindade envolvida, como alguém que nos ama de forma incomparável. Estamos aqui com vários casais. Eu tenho certeza que aqui os maridos amam as suas esposas, eu amo a minha, sei que ela também me ama, sei que isso deve ocorrer entre nós. Pais que amam seus filhos, filhos que amam os pais, uma neta que ama a avó, uma avó que ama a neta, amigos, colegas, irmãos em Cristo que se amam. Mas eu quero dizer que nenhum desses tipos de amor que temos de uns para com os outros se compara de longe ao amor que Deus tem por nós, por mim e por você. Você pode amar o seu pai, a sua família, o seu trabalho, a sua esposa, os seus filhos, deve amá-los, é verdade, ame-os. Mas o nosso amor, por mais sublime, por mais forte, por mais encantador, ele não se compara de longe ao amor que Deus tem para conosco, expresso sobretudo na pessoa do seu Filho Jesus. Agora, preste atenção no argumento final de Paulo, que é para nos deixar desnorteados, é para nós perdermos, como costumamos dizer em bom português, o rumo de casa. Olha o argumento dele. Me acompanhe, por favor, em Romanos 8, versículos 35 a 39. Última pergunta. Quem nos separará do amor de Cristo? Diante de tudo que ele já disse, né, com toda a combinação de pensamentos. Quem nos separará do amor de Cristo? E ele vai citando exemplos. Ele cita 17 exemplos de provações ou problemas na vida, os mais importantes que nos cercam todo dia, para dizendo, aqueles problemas e provações que nos acometem todo dia, por piores que sejam, por mais intensos que sejam, quando nós os experimentamos, não significa que Deus não nos ama. Deus nos ama e está presente em nossa vida, apesar desses problemas. Quais são? Continuemos. Romanos 8,35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Como está escrito, por sua causa somos expostos à morte todo dia. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, ao abate. Mas em todas essas coisas, somos mais que vitoriosos através daquele que nos amou. Portanto, olha só, estou convencido, aqui o verbo grego, estou convencido, estou persuadido, eu estou convicto do que, Paulo? De que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados celestes, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada nos separa desse amor. Meus irmãos, para exemplificar o fato de que Deus nos ama e de que nada pode nos separar desse amor tão excelso, tão sublime, Paulo menciona como exemplo, eu citei aqui, 17 dificuldades que nós podemos enfrentar na vida cristã, que não podem nos separar desse amor divino.
E essas dificuldades que podemos enfrentar na vida, e enfrentamos, não só podemos teoricamente, nós as enfrentamos na prática, essas dificuldades são alistadas pelo menos em 6 grupos de provações. Não englobam todas essas adversidades, mas 99% delas. Pelo menos 6 grupos de provações eu identifiquei aqui ao ver esse texto. Primeiro grupo de provações, ao que parece, relacionadas à fé. Veja o que diz o versículo 35, parte A. A tribulação, a angústia, a perseguição. Problemas relacionados possivelmente, é uma hipótese que estamos levantando, que estamos conjecturando, porque o texto não explicita, mas é uma possibilidade de interpretação. A tribulação, a angústia, talvez relacionadas à perseguição, Paulo diz, isto não nos separa do amor de Deus. Vocês estão entendendo o argumento dele? Porque quando nós sofremos uma tribulação, uma angústia, uma perseguição, frequentemente, mesmo nós cristãos falamos, onde estava Deus? Ele não me amou. Se tivesse me amado, não teria permitido que eu fosse atribulado, passasse por angústias e fosse perseguido. Paulo diz, eu estou convencido de que dentre tantas coisas, a tribulação, a angústia e perseguição, isto não significa que Deus nos ama. Ele nos ama e está conosco, mesmo quando somos angustiados, atribulados e perseguidos. Experimentar males nessa vida não significa que o amor de Deus não esteja presente em nosso viver. Olha que coisa interessante. Segundo grupo de provações relacionadas a ameaças físicas, que atentam contra a nossa integridade física. Versículo 35, parte B. A fome, a nudez, o perigo ou a espada. Uma guerra. Poxa Deus, por que o Senhor permitiu que eu experimentasse uma fome, perigo, a espada, guerras e problemas de todos os tipos e sortes? Será que o Senhor me ama? Paulo diz, sim. Se Deus te pré-conheceu desde a eternidade, Ele te predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho, Ele te chamou pela chamada do Evangelho, e com a chamada do Espírito, você creu, você foi justificado, e será glorificado? A resposta é sim. Esses problemas são adversidades que são temporais, são breves, são passageiras, e isto não significa que Deus nos ama, porque nada, ninguém pode nos separar do amor de Deus, nada. Terceiro grupo de provações relacionadas à existência terrena, versículo 38, parte A, nem a morte nem a vida, os 2 acontecimentos mais importantes da nossa vida, quando nascemos, e portanto passamos a existir enquanto entes, e quando morremos. Isso é interessante. Deus, e quando morrer, o que acontecerá? Deus terá se esquecido de mim depois de morrer? Paulo diz, a morte de pessoas que amam a Deus, que são chamadas por seu decreto, e as quais Deus predestina para serem conformes à imagem do seu Filho, nada nos separa do amor de Deus. Você pode morrer, e morrendo, Deus estará te amando na vida pós-túmulo. Olha que coisa maravilhosa. Quarto grupo de provações relacionadas ao mundo espiritual. Versículo 38, parte B, nem anjos, nem principados celestes. Provavelmente aqui os principados celestes sejam referências a demônios. Então Paulo está dizendo, nem anjos, nem demônios, nem Satanás, nem nada podem nos separar do amor de Deus. Nada. Quinto grupo de provações relacionadas ao tempo. Versículo 38, parte C, nem o presente, nem o futuro. Mas Jesus, tudo que eu estou vivendo nessa vida, e os meus anseios e temores quanto ao dia de amanhã, nada disso nos separa do amor de Deus. E por fim, sexto e último grupo de provações relacionadas à geografia. Nós cantamos isso aqui repetidamente hoje. Versículo 39, parte A. Nem a altura, nem a profundidade pode nos separar do amor de Deus. Pense no que você quiser.
em termos geográficos, espaciais, estatísticos, sobrenaturais, terrenos, presentes, passados, futuros, o que quer que você possa imaginar, que caiba na sua mente. Paulo está argumentando e dizendo que nada, ninguém, de forma nenhuma, pode nos separar do amor excelso, sublime, encantador, inigualável, incomparável, único, sui generis de Deus, e esse amor atende pelo nome da pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré. Nada pode nos separar desse amor. Eu gostaria que você se sentisse amado por Deus nessa manhã. Amém? Deus nos ama, meus irmãos. Essa é uma das verdades mais fundamentais da fé cristã, das mais básicas, das mais rudimentares, mas que frequentemente teimamos em esquecer. Há um Deus que nos ama. Mais do que o seu pai e sua mãe te amam, mais do que o seu marido ou esposa te amam, mais do que você, avó ou avô, ama o seu neto, você, neto, ama o seu avô. Há um Deus que nos ama com amor que é impossível de aquilatar e de descrever, e nada e ninguém pode nos separar de tão sublime e exaltado amor. Eu quero, portanto, concluir essa mensagem, nessa manhã de ceia, dizendo que nós aprendemos nesta manhã acerca de 5 perguntas maravilhosas do apóstolo Paulo. A primeira pergunta do apóstolo Paulo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Retrata Deus como nosso defensor. Há um Deus que é por nós, que nos defende, que está conosco na luta das nossas causas, que são as causas dele, sobretudo quando as nossas causas são a causa dele. A segunda pergunta do apóstolo Paulo: como Deus não nos dará também com ele, isto é, com Jesus, todas as coisas? Retrata Deus como nosso gracioso provedor. A terceira pergunta do apóstolo Paulo: quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? Retrata Deus como nosso justificador. A quarta e penúltima pergunta do apóstolo Paulo: quem os condenará? Retrata Deus como nosso juiz absolvente, aquele que nos isentou de toda a culpa e de todo o peso do pecado. E por fim, a quinta e última pergunta do apóstolo Paulo: quem nos separará do amor de Cristo? Retrata Deus como alguém que nos ama de forma incomparável, insuperável, inigualável. Um amor maior do que progenitores tem por seus filhos, amor maior do que um casal possa ter entre si, amor maior do que qualquer tipo de amor que haja entre as criaturas. Esse amor exaltado, sublime e excelso é o amor de Deus em Cristo e através de Cristo, e que esse amor inunde o seu coração, a sua mente, cada milímetro do meu e do seu ser nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé. Eu espero, meu irmão, que essa mensagem Deus a tenha usado para abençoar a sua vida, a minha vida na manhã de hoje. Nós vivemos num mundo em que o amor está cada vez mais ausente. Aliás, isso é um ensino bíblico, né? A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, a impiedade, enfim, o pecado, o amor de muitos, incluindo de cristãos, esfriaria. Às vezes porque nós experimentamos tanta violência, tantos males nesse mundo, nós absorvemos isso e somos tentados a devolver na mesma moeda, com ira, com raiva, com ódio. Somos humanos, é verdade, mas não se esqueça de que Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Que predestinação maravilhosa e difícil, né? Porque às vezes eu olho para a minha vida, não sei vocês, mas eu olho para a minha vida e eu falo: Senhor, parece que eu estou muito longe dessa predestinação. Eu muitas vezes me pareço mais comigo mesmo, homem pecador, do que com o seu Filho Jesus. Me ajude, Senhor, a me parecer mais com Jesus. Que tarefa difícil, mas não impossível de ser realizada, visto que Deus
nos ensina sobre isso na sua palavra. Mas, meus irmãos, em que pesem todas estas situações que eventualmente enfrentemos, eu gostaria de novo que você estivesse consciente, plenamente consciente nesta manhã, que há um Deus que te ama, e que o amor dele é insuperável, é inigualável, não possui comparação. Todas as comparações são pobres, são diminutas, são apequenadas, são caricaturas desse sublime amor que Deus tem para conosco, e que podemos visualizá-lo na face do Senhor Jesus Cristo. Que amor, que amor. Deus nos amou quando talvez outras pessoas do nosso convívio social não nos amavam. Nos amou quando talvez nós mesmos não nos amássemos. Ele nos amou por meio de Jesus. E nem a altura, profundidade, espaços geográficos, anjos, demônios, espada, fome, nudez, perigo, angústia, nada nos separa desse amor de Deus que está em Cristo. O que quer que você experimente de males na sua vida, não significa que Deus não te ama em Cristo. Ele te ama apesar dessas coisas, apesar dessas adversidades, dessas vicissitudes que experimentamos no dia a dia. Ele nos ama. Somos tentados a pensar, quando estamos atribulados, que Deus não nos ama e que Ele se esqueceu de nós e que virou-nos as costas. Paulo diz: nada nos separa do amor de Deus. Que palavra maravilhosa. Amém. Sinta-se amado, meu irmão. Que Deus transborde o amor dele no seu coração nessa manhã. Sinta-se abraçado por Deus. Sinta-se acolhido por Ele. Essa mensagem não tem esse viés, evidentemente o elemento emotivo faz parte, mas é bíblica, nós a lemos. Esse é o amor de Deus que nos envolve. Permita que Ele te envolva também. Baixe a sua guarda, a sua resistência. Permita-se ser amado por Deus. Sinta o amor de Deus invadindo o seu coração nessa manhã. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos amou, Senhor. Quem nos separará do seu amor, ó Deus? Nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem anjos ou demônios, nem a fome, nudez, perigo, espada, nem angústia, nem problemas, tribulações desta vida, nenhuma outra criatura tem poder, por mais poderosa que seja, de nos separar do teu amor, Senhor. A morte não pode vencer o seu amor para conosco. O Senhor nos amou de tal maneira, diz a sua palavra, que entregou o seu único filho. Nós lemos isto nesta manhã. Aquele que não poupou ao seu próprio filho, como não nos dará também com ele todas as coisas? Senhor, o que nós podemos falar diante dessas coisas todas presentes no capítulo 8? Se nenhuma condenação há sobre nós, que claro andamos no Espírito e não na carne, se teu Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, se o Espírito que em nós habita ressuscitou Jesus dos mortos e também um dia nos ressuscitará, se nós recebemos um Espírito de adoção pelo qual clamamos Abba, Pai, se o Senhor nos pré-conheceu na eternidade, nos predestinou para nos parecermos com o seu Filho, se o Senhor nos chamou com o chamado do Evangelho, com o Espírito Santo, se ao crermos o Senhor nos justificou, e se portanto a glorificação nos espera, o que nós vamos dizer diante disso? Nós vamos confiar no Senhor, porque se o Senhor está ao nosso lado, ninguém pode ser contra nós. Que perguntas benditas, Senhor, que promessas abençoadas, que enchem o nosso coração de esperança e de amor. Nós estamos aqui nesse culto, Senhor, cientes e sentindo, Senhor, cientes do seu amor, sentindo o seu amor por nós, por meio do seu Filho Jesus. Seja louvado por tudo, ó Deus. Receba esse culto,
Nós não o oferecemos a homens, oferecemos a Ti, ó Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Esse culto é para o Seu louvor e para a Sua glória. Claro, também é para a nossa edificação pessoal, espiritual. Obrigado, Senhor, por nos amar quando não havia nada de bom, e ainda não há, para que o Senhor nos ame. O Senhor nos amou não por nossa causa, mas apesar de nós, e nós Te louvamos por isso. Obrigado, em nome de Jesus.